O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, e sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco dos 3 giros de notícias. Giro de notícias. Notícia da terça-feira da semana passada, dia 8 de junho. Paquistão pede que Índia evite passos que ameacem a segurança regional. Por que, nós tivemos essa declaração? Porque o governo indiano estaria, segundo o governo paquistanês, colocando mais forças militares na região de Jammu e Caxemira, que é o nome indiano para a região da Caxemira maior, que faz parte da Índia e que em 2019, em agosto de 2019, perdeu a sua autonomia regional, foi incorporada à Índia como um território da União. Foi um dos temas principais aqui do programa na época, tá? Em agosto de 2019, então quem quiser entender melhor tem esse programa. Tem também um Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre o subcontinente indiano, tá? Em que a gente fala de Índia, Paquistão e Bangladesh. E o governo indiano estaria colocando mais forças militares em Jammu e Caxemira, que, repito, são os nomes administrativos indianos para parte da região da Caxemira como um todo, que faz, de fato, parte da Índia hoje. Outra parte faz parte do Paquistão e um pedacinho faz parte da China. E o governo paquistanês pediu para que o governo indiano, deu esse alerta aí para o governo indiano não colocar mais tropas lá, pois isso seria uma violação das últimas resoluções do Conselho de Segurança da ONU e que a região está sob uma ocupação ilegal, tá, por forças indianas. Então, é aquela troca ali de declarações, meio que como um aviso. Olha, tô de olho aí que vocês estão botando soldados ali, por favor não faça isso, senão a gente vai ter que tomar alguma providência, lembrando que são 2 países com armas nucleares. Também no começo da semana passada, batalha jurídica em Vanuatu após declaração de assentos governistas vagos. Pois é, temos aí, primeiro, uma moção de repúdio porque você não falou gloriosa República de Vanuatu. Segundo, o que está rolando na gloriosa? A gente comentou 2 semanas atrás que o primeiro-ministro, o Bob, ele sofreria um voto de desconfiança. E o que aconteceu? Antes do voto ser realizado, a parte da bancada governista abandonou a sessão e ficaram 3 dias sem comparecer ao parlamento. Para quê? Para não ter quórum suficiente para ter a votação. Nisso, a presidência do parlamento, o speaker do parlamento, o Gracia Shadrach, declarou que 18 assentos do governo estariam vacantes. Tá? Ou seja, declarou que o primeiro-ministro, lembrando, em países parlamentaristas, o primeiro-ministro, ele é um parlamentar. Então ele declarou que o primeiro-ministro e os integrantes do governo abandonaram os seus assentos. Então, consequentemente, o governo estaria destituído. O Bob e os outros ministros, os outros parlamentares que formam a base do governo, recusaram essa decisão, disseram que ela é inconstitucional, pois eles não perderam votos, eles simplesmente eles não deixaram de votar, eles só não foram para o parlamento. Isso impediu o voto de começar.
tá? Aí chamaram segurança, teve empurra-empurra, inclusive na RNZ, que a gente sempre cita aqui como talvez a principal fonte que a gente usa para temas de Oceania. Tem um parlamentar que está com uma camisa, assim, uma camisa florida, azul e branca, uma gravata laranja por cima. O cara é a personificação do estilo. Enfim, teve ali um empurra-empurra, teve, né, uma troca ali de gentilezas e tal. E o tema foi parar, né, na Suprema Corte de Vanuatu, onde o juiz Oliver Sak-Sak disse que a medida tomada pelo speaker do parlamento, pelo chefe do parlamento, foi válida, tá? Disse que elas estão valendo, porém o assunto, não sei, né, qual a justificativa de ter essa declaração preliminar, mas o tema vai ser votado pela Suprema Corte como um todo. Então, qual é a conclusão, no fim das contas, né? E o detalhe aqui, não é a primeira vez que isso acontece, tá? De integrantes do governo ou da oposição boicotarem o comparecimento no parlamento para impedir o início de um voto. Inclusive, quem traz essa informação é a professora da Griffith University da Austrália, a Tess Newton Cain, que é australiana, mas ela tem cidadania de Vanuatu, ela nasceu em Vanuatu e depois foi morar na Austrália. Ela disse que não é a primeira vez que acontece e das outras vezes que aconteceu, deram ganho de causa aos parlamentares ausentes, dizendo que é uma manobra que não é proibida, né? É uma manobra mal vista, mas não é proibida. Então ainda vai ser votado pela Suprema Corte. No final das contas, qual é a consequência? Hoje, Vanuatu não tem governo, tá? Não tem uma coalizão. Assim, o governo do Bob continua no poder, porém de forma interina, praticamente, tá? Não há uma coalizão de governo articulada no parlamento. A Suprema Corte vai votar se esses parlamentares perderam ou não seus assentos. Se eles perderam, teremos eleições para esses 18 assentos, são 52 no total. Se eles não perderam, aí teremos o voto de desconfiança do governo. Então, no fim das contas, Vanuatu está numa espécie ali de estado de paralisia, sem governo, o que é muito triste. Desejamos aí que a gloriosa República se recupere logo, né? E depois do Coronga leve a gente para fazer uma gravação em loco lá. Podemos ser observadores internacionais, sem problema. Xadrez Herbal atesta que eleições correram bem. Fiscal Matias Pinto foi visto jogando bola com crianças na praia, mas atestou que as eleições correram bem. A água de coco estava muito gelada. Por falar em eleições, notícia também da semana passada, quarta-feira, dia 9 de junho, já que a Mongólia elegeu um novo presidente. Pois é, tivemos a eleição do... Aqui eu vou ter que, né, ganhar um fôlego aqui, o Uknagin Kurelsuk. Foi bem. Eu estou fazendo uma leitura completamente fonética, eu não sei se ela está correta. Que tá cheio de trema também, né? Sim, exatamente. A Mongólia é um regime semi-presidencialista, tá? Então, assim, o presidente não é ele não tem todo o poder centralizado nele, como no Brasil, por exemplo, né? De qualquer maneira, é uma figura, né, importante, e ele foi eleito já no primeiro turno, tá? Com 67,6% dos votos, ele que é do Partido Popular da Mongólia, que foi fundado na independência mongol, em 1920, se tornou como um partido pela independência, se tornou o Partido Comunista Mongol, e depois do fim da União Soviética, depois do fim do comunismo, em 1990, antes do fim da União Soviética, se tornou o atual Partido Popular da Mongólia,
que é um partido social-democrata, tá? Faz parte da Internacional Socialista, da Aliança Progressista e tudo mais, e levou as eleições, como eu disse, no primeiro turno de lavada, 67% dos votos, então nem vai ter segundo turno, nem nada, com um comparecimento aí de cerca de 60% dos eleitores. O que a gente sempre destaca que é um número bom, né, devido à dificuldade logística, né, das eleições na Mongólia por conta da grande quantidade de população nômade, né? E outra coisa que a gente também sempre lembra é que a Mongólia é um país pouco povoado, é um país grande, então o presidente foi eleito com 67% dos votos. Isso significa pouco mais de 800 mil votos apenas, né? Nós temos deputados aqui no Brasil com mais votos do que isso. E ele, assim como o seu antecessor, o Batuga, ele é formado, né, na luta greco-romana. Né? Na verdade, o antecessor dele, inclusive, também lutava sambo, né? Que o sambo tem nada a ver com o grupo, tá? Não vou cantar cover de Sunday Bloody Sunday. Isso, é uma forma de wrestling, né, que foi desenvolvida na União Soviética, cujo foco era uma mistura ali de wrestling com judô e usando também muitas manobras pelos militares, né, para causar fraturas. Né? Ela foi desenvolvida para ser uma arte marcial no sentido marcial mesmo, né, ser utilizada por Forças Armadas e é bastante utilizada pelos lutadores de MMA ali da região do Cáucaso, né, do Daguestão, enfim, que é a forja, né, dos lutadores russos atualmente. Sim, né, e como a gente mencionou, é algo que é muito centrado. Claro, a versão esportiva não, né, mas na origem ela era muito centrada em fraturas, né, para você inutilizar o seu oponente, incapacitar o seu oponente. Então tá aí, lembrando que a Mongólia também tem uma tradição muito grande no judô né, nós somos um dos podcasts que mais faz relações entre política internacional e judô, porque eu sou idiota. Notícia da quinta-feira retrasada, dia 10 de junho. Comissão é criada para modernizar a política da Jordânia. Pois é, a gente teve uma tentativa de golpe muito esquisita, né, na Jordânia 2 meses atrás, e o rei, ele apontou, né, ele nomeou o ex-primeiro-ministro Samir al-Rifai com a função de formar um comitê real para modernizar o sistema político. Tá? Esse comitê real será formado por 92 pessoas e terá a tarefa de elaborar uma nova lei eleitoral, uma nova lei base para a existência dos partidos políticos, tá? E também propor emendas constitucionais para o parlamento em relação à representatividade, desenvolvimento de legislação para administrações locais, expandir a base participativa no processo decisório e criar um ambiente político e legislativo que garanta o papel de mulheres e jovens na vida pública. Como os ouvintes devem ter percebido, eu estou lendo a declaração do governo, eu estou lendo o decreto real. Tá? Inclusive, se vocês forem na agência de notícias oficial da Jordânia, vocês podem até conferir ali todos os integrantes de quem vai fazer parte, caso você, sei lá, seja de ascendência jordaniana, estude Jordânia, não sei, estão lá todos os integrantes. O que isso significa, eu, particularmente, ainda não sei dizer, tá? Porque, como a gente falou, a Jordânia passou por um episódio muito esquisito de tentativa de golpe algumas semanas atrás. Então, essa proposta do rei, digamos, ele sentiu um alerta e falou, peraí, vou modernizar aqui a coisa para agradar a galera. É uma consequência dos protestos populares, por conta, inclusive, da gestão da pandemia.
é a consequência de algum acordo feito a portas fechadas entre ele e setores golpistas. E os golpistas falaram, tá bom, a gente não conseguiu te derrubar, mas então a gente vai tentar de novo até você fazer uma mudança aí no sistema político. Não sei, pode ser um pouco dessas três coisas. O que significa, não sei, mas o objetivo oficial é esse de modernizar o sistema político jordaniano. Bem, passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da sexta-feira passada, dia 11 de junho. Brasil volta ao Conselho de Segurança da ONU após 10 anos. Essa notícia a gente até poderia botar no bloco de América Latina, mas porque a gente vai falar da eleição para o Conselho de Segurança, né? O Brasil, como diz a manchete que você repercutiu, pulou, né, um dos seus retornos, né, para o Conselho de Segurança, que saiu em 2011, né, e aí depois teve uma troca ali com Honduras para antecipar, né, porque há uma tentativa de não se criar competição entre as candidaturas americanas, né? Então, tanto que a única outra candidatura, né, do grupo latino-americano do Caribe não foi nenhuma candidatura, né? Foi o Peru, em meio até à própria crise política peruana, meio que para agiram ali da cabeça deles. Mas temos agora, né, 5 novos países no Conselho de Segurança da ONU, nos assentos rotativos, tá? Então, sai o Níger, entra o Gabão, sai a Tunísia, entra Emirados Árabes Unidos, sai São Vicente, Granadinas, entra Brasil, sai Estônia, entra Albânia, e aí fora da rotatividade do continental, né, por conta dos tamanhos dos continentes, sai o Vietnã e entra Gana. Tá? Então, temos aí os 5 novos países que vão ficar 2 anos no Conselho de Segurança da ONU. Lembrando, são assentos rotativos, ou seja, não possuem o chamado poder de veto, porém votam nas resoluções e podem também levar temas ao Conselho de Segurança da ONU. Lembrando também que, mesmo que uma pauta seja aprovada pelas 5 potências, se ela não for aprovada pela maioria dos países do Conselho de Segurança, ela não é aprovada, não se torna vinculante. Tá? Então, o Brasil vai ocupar esse cargo no próximo biênio. Tá? E lembrando que assim, é uma tradição brasileira, o Brasil é uma das maiores potências sem assento no Conselho de Segurança da ONU, né? Então Brasil, Índia, Alemanha e Japão formam o G4, que é o grupo que pleiteia a reforma, e são também 4 dos países que mais estiveram no Conselho de Segurança. E o agora né, ministro de Relações Exteriores das Maldivas, o Abdullah Shahid, foi eleito presidente da 76ª Assembleia Geral da ONU. Tá? Ele que vai, então, capitanear os trabalhos da Assembleia Geral pelo próximo ano. E sempre lembrando também que o Conselho de Segurança da ONU, a partir de 2003, perdeu muito da sua relevância, né, por conta da invasão dos Estados Unidos ao Iraque, passando por cima da decisão do Conselho. Notícia do último sábado, dia 12 de junho. Azerbaijão faz acordo por 15 prisioneiros armênios com mediação da Geórgia.
tivemos esse acordo mediado pelo primeiro-ministro da Geórgia, o Irakli Garibashvili, que recentemente tivemos uma pequena crise política na Geórgia, né? A Geórgia agiu, né, com as bênçãos dos Estados Unidos, tá? Por assim dizer, falo isso com todo respeito à Geórgia, e o principal elemento desse acordo é 15 prisioneiros armênios que ainda estavam sob custódia do Azerbaijão serão trocados pelos mapas da região de Agdan, que era um dos distritos azeres que estava sob controle da República de Nagorno-Karabakh e que foram retomados agora, né, no conflito do ano passado. E esses mapas contêm a localização de cerca de 97 mil minas terrestres antipessoal e antitanque. Ou seja, vão permitir mais rápido uma liberação do território, ou então até mesmo, eventualmente, esse equipamento pode até ser aproveitado pelas forças do Azerbaijão, não sei, para ser bem sincero. De qualquer jeito, esse foi o principal elemento da troca. E o Erdogan, né, o Erdogolo, o presidente /sultão turco, visitou a região dos distritos de Nagorno-Karabakh que foram retomados pelo Azerbaijão, junto com o ditador do Azerbaijão, né? O presidente /ditador Ilham Aliyev. Foi algo que o Al Monitor chamou de volta da vitória, né? Aquela volta que o piloto de Fórmula 1 dá, né, depois da corrida, celebrando e vai devagar, né, e vai acenando, e aí o Senna costumava tirar a bandeira do Brasil do cockpit e tal, e, né, foram lá e ambos se congratularam, né, ficaram lá trocando carícias públicas. O Erdogan disse que os dois países vão cooperar, né, para o desenvolvimento de drones, lembrando que a guerra do ano passado teve um envolvimento turco muito grande, embora seja negado, né? Já que a Turquia mandou equipamentos, a Turquia mandou drones, a Turquia mandou mercenários sírios sob seu soldo para lutar na região. Então, a Turquia foi uma das grandes responsáveis pela vitória do Azerbaijão, além do fato do Nikol Pashinyan, atual primeiro-ministro da Armênia, ser um bunda mole. E falando em bunda mole, domingo agora, dia 20, teremos eleições na Armênia, em que, né, devido à crise política recente, que a gente falou bastante alguns programas atrás, falo isso com todo respeito do premier da Armênia, ou não, mas ele estará aí disputando para ver se continua como primeiro-ministro ou se a oposição vai conseguir fazer um acordo e tirá-lo do cargo. Notícia do domingo, dia 13 de junho. Suíços votam em 5 referendos. Pois é, né? A Suíça é um país geograficamente pequeno, não tem uma população tão grande, é um país que desenvolveu bastante riqueza aí nos últimos 150 anos, devido à sua pujante indústria de lavanderia. De lavanderias, exatamente, né? A gente está falando aqui de máquina de lavar roupa, tá? Ninguém acha que a gente está falando de outra coisa, tá? Amaciante, alvejante, né? Então, o dinheiro, quero dizer, a roupa, ela entra suja e sai limpinha depois. Brincadeiras à parte, shades à parte, tivemos aí o voto, né? A gente comentou no último programa, haviam 5 propostas a serem votadas. 3 eram leis do governo, tá? Aprovadas pelo governo federal e que estavam sendo desafiadas via referendo, e 2 eram iniciativas populares. Tá? O primeiro era o ato contra a Covid-19, que aumentava
né, a autoridade federal para questões sanitárias, que era contestado por um grupo de direita chamado Amigos da Constituição, que dizia que isso violava as liberdades individuais dos cidadãos suíços, e o ato foi aprovado com 60%, ou seja, a lei foi mantida. O segundo era o Ato Federal de Combate ao Terrorismo, que foi contestado por grupos de defesa de direitos humanos, grupos de esquerda, dizendo que esse ato aumentava o poder policial e violava, né, os direitos civis das pessoas. O ato foi mantido com 56% do voto. Aí o negócio começou a ficar complicado. Por quê? Terceira lei federal, era o Ato Federal para a Redução da Emissão de Gases Estufa, que era basicamente a legislação suíça para se adequar ao compromisso suíço na Conferência de Paris, para 2030. E alguns setores do Partido Popular Suíço, que é o Partido Conservador Suíço, buscaram o referendo. E o referendo, o ato, foi rejeitado por 51,5% dos votos. Uma diferença de cerca de 100 mil votos. Então, na prática, tá, a Suíça dificilmente vai conseguir cumprir o que ela ofereceu em Paris para 2030. Porque agora eles vão ter que fazer uma nova lei sobre os gases de estufa. E o que torna isso curioso é que o Partido Popular Suíço é parte do governo. Né? Ele é um dos maiores partidos da Suíça, dependendo do critério que você utilizar, é o maior partido. Né? Ele é a maior bancada, por exemplo, na Câmara Baixa. E ele faz parte do governo. Só que alguns setores dele, descontentes com a lei, falaram que, né, traria um problema econômico para o país, que seria um atraso, e aí tivemos o referendo e a lei foi barrada. E as duas iniciativas populares, por uma Suíça sem pesticidas artificiais, né, que inclusive vários dos nossos ouvintes, inclusive o nosso querido Gustavo Rebelo, mandaram comentários explicando o que são esses pesticidas artificiais, né, ou seja, de origem sintética mais especificamente, né, e a outra que preservava fontes de água potável e fazendas, produtores que prejudicassem abastecimento de água teriam subsídios e verbas cortadas. Ambas as iniciativas populares foram rejeitadas por 60% dos votos. Então, dá para dizer que nos atos de governo foi 2-1 para o governo e na iniciativa popular foi 2 gols contra a iniciativa popular. E fechando esse bloco, notícia da última segunda-feira, dia 14 de junho. Em primeiro dia de novo governo em Israel, Netanyahu se recusa a apertar mão de sucessor. Como a gente tentou explicar aqui no último programa, a notícia é que o Netanyahu e alguns dos seus ex-ministros não participaram da cerimônia de posse do novo governo, né, que é uma coalizão de 8 partidos. O primeiro-ministro, por 1 ano e meio, será o Naftali Bennett. Depois ele será sucedido pelo Yair Lapid, que é o líder da maior bancada que era oposição Netanyahu, que agora é governo. Né? Pergunta para o Benny Gantz se esse negócio de rodízio dá certo. A maior bancada do parlamento israelense, a maior bancada do Knesset, hoje, né, ela curiosamente estará na oposição, né, porque é o Likud. Então, a maior bancada que hoje é governo, que é o Yesh Atid, do Yair Lapid, e 8 outros partidos, incluindo, só atualizando, tudo que a gente falou no programa passado, né, continua valendo. Tá? A questão é que a Lista Árabe Unida aceitou fazer parte do governo. Eu fiz um fio no Twitter sobre isso, fiz coluna na Gazeta sobre isso. E a Lista Árabe Unida, ela é interessante porque ela não é apenas uma lista de partidos árabes, ela é uma lista de partidos árabes muçulmanos, com um caráter religioso, tá? Na lista. É a primeira vez que um partido árabe vai fazer parte de uma coalizão de governo em Israel.
E por que o Netanyahu, então, não cumprimentou a mão? Porque ele é um mau perdedor? Porque ele é bobo, feio, cara de melão? Não. Porque ele acusa o Naftali Bennett, que é o cara que viabilizou esse novo governo, levando o partido dele, o Yamina, para essa coalizão. Yamina significa em hebraico a direita. Ele acusa o Naftali Bennett basicamente de estelionato eleitoral. Porque o Naftali Bennett, ele, e aí eu também comentei isso, ele não é um cara tão diferente assim no Netanyahu, tá? Ele é um cara que vem da direita, ele é um cara talvez até mais religioso que o Netanyahu. O Naftali Bennett, por exemplo, já usou a Bíblia para justificar a não existência de um Estado palestino. O Naftali Bennett fez parte de gabinetes do Netanyahu, ele teve ministérios importantes, ele é a favor de educação religiosa. Então, assim, o Naftali Bennett, em vários aspectos, ele não é tão diferente assim do Netanyahu. Alguns ele é até mais à direita. Tá? A diferença é que ele é um cara mais pragmático, porque ele vem do mundo dos negócios, ele ganhou milhões com empresas de TI, ele é formado na inteligência das Forças Armadas israelenses. Tá? E ele já se gabou de ter matado árabes, falando publicamente. Ele foi um comando, né? Ele e o Netanyahu foram na mesma unidade, não ao mesmo tempo, claro. E então o Netanyahu fala, o Naftali Bennett, ele traiu os eleitores dele para virar primeiro-ministro, porque ele foi eleito com uma plataforma à direita, com uma plataforma próxima de mim, ele foi eleito por uma plataforma que não toleraria acordos com a esquerda, com os árabes, ele vai enfraquecer a segurança de Israel, e aí, para ser primeiro-ministro, ele traiu os eleitores para fazer esse acordo. Porque o governo é formado por o Yesh Atid, de centro, o Azul e Branco, de centro-direita, o Israel Beitenu, de direita, o Trabalhista, de centro-esquerda, o Nova Esperança, que é uma dissidência do Likud, o Meretz, que é de esquerda, com elementos ambientais, o nosso queridíssimo Daniel Dweck, né, diz que é um partido, que é o PSOL hebraico, eu também coloco elementos ambientalistas nele, e um partido árabe. Inclusive, né, um comentário aqui jocoso, é possível que num futuro próximo um canal do YouTube aí de notícias grande coloque eu e o Daniel Dweck no mesmo debate. E vai ser muito engraçado, porque eu vou falar do bife. Eu vou entregar o passado do Daniel. Para quem não sabe, Daniel Dweck é um sociólogo judeu, ele trabalha no Instituto Brasil-Israel, ele tem aparecido bastante nos últimos tempos, e ele também foi do futsal da FFLeste, jogou bola com a gente, e a gente sabe do passado dele. Então, brincadeiras à parte, um abração para ele. O Netanyahu acusa, então, Naftali Bennett de trair o eleitorado dele, e por isso ele não seria merecedor desse cumprimento, ele não seria um cara legítimo, um cara legal e tudo mais. Né? Ainda em Israel e também com relação à Palestina, né? O exemplo de quando eu falo que Naftali Bennett e Benjamin Netanyahu não são tão diferentes assim, é o fato de que o Mohamed Shayed, que é um dos líderes do governo palestino, é o primeiro-ministro da Palestina, é o chefe de ministros, disse que um governo do Naftali Bennett vai ser tão ruim quanto o do Netanyahu. Né? No caso, tão ruim na ótica dele. Então, veja, e só para ilustrar um pouco isso, Felipe, tem um tweet de ontem, quinta-feira, dia 17 de junho, do Ofir Gelderman, que é o porta-voz, né, do Bennett para a imprensa árabe, né? E ele coloca uma foto de um menino cabisbaixo sendo amparado pelo que parece ser um militante do Hamas, né? E daí ele coloca entre aspas em inglês, né? Inventa um diálogo, né? Que fala: não chore, filho, você é muito novo para ser um terrorista, mas ano que vem eu e meus amigos do Hamas vamos te treiná-lo para matar pessoas e construir explosivos.
Basicamente isso, né? Pois é, então esses elementos de retórica que se tornaram muito explícitos e muito conhecidos no governo Netanyahu, parte deles estará lá. A diferença é que agora eles estarão diluídos, né, pelo fato de ser uma coalizão gigantesca. E, novamente, repito, inclusive eu falei disso no Podnext também, do nosso querido Gustavo, que você já participou anteriormente. A coalizão, o único propósito dessa coalizão era tirar o Netanyahu do poder e botar o Netanyahu no banco dos réus, de uma vez por todas. Então, essa coalizão é muito equilibrada, muito delicada, então vai acabar sendo necessário diluir ou conter alguns elementos dessa retórica, porque senão o trabalhista pode pular fora, o Meretz pode pular fora e tudo mais. Tivemos um episódio perto de Jenin, na Cisjordânia, na qual militares israelenses mataram 2 policiais palestinos, segundo a versão israelense. Os militares estavam conduzindo ali alguma operação, os policiais palestinos foram interferir e eles se defenderam. Segundo a versão palestina, os policiais viram os militares israelenses que estariam conduzindo uma operação irregular, uma operação ilegal, foram impedir essa operação e aí foram baleados. Tá? Então, assim, a discussão seria também quem atirou primeiro e tudo mais. Jenin, tá? É importante destacar que Jenin é uma cidade que fica numa área de administração completa palestina. Tá? É importante colocar isso. E também veio a público, no final da semana passada, um vídeo de 2019, no qual pelo menos 10 carcereiros israelenses na prisão de Ketziot agrediram 55 prisioneiros palestinos, sendo que 15 foram transferidos à época para o Centro Médico de Soroka, em Beersheba, sendo que 2 desses foram internados em estado grave, né? Então, as imagens foram divulgadas na última sexta-feira e também está gerando muito debate na sociedade israelense. E, finalmente, no último dia de governo Netanyahu, ele autorizou uma marcha, né, dos nacionalistas religiosos em Jerusalém Oriental, que foi marcada por muitos cânticos agressivos, né, inclusive o canto adaptado do livro de Juízes, né, que fala de matar os filisteus, e essa marcha acabou gerando, né, mais confronto, acabou gerando também uma reação da população palestina de Jerusalém Oriental, e aí tivemos, né, novamente ataques israelenses contra a faixa de Gaza, pela primeira vez desde o cessar-fogo, porque da faixa de Gaza foram lançados pelo menos 3 balões incendiários. Então, é a versão mini da última crise que a gente repercutiu aqui, né? Então, problemas em Jerusalém Oriental, violência local, e aí temos escalada de violência. E, finalmente, para fechar, um policial israelense que, em maio de 2020, matou, né, o palestino Yad Halak, de 32 anos. A gente repercutiu essa notícia aqui na época. O Yad Halak, ele era uma pessoa que estava no espectro autista. Ele estava voltando, melhor dizendo, justamente da escola que ele frequentava. Ele tinha um grau bastante alto, né, nesse espectro. Eu não sei se a terminologia está correta, peço desculpas. E aí ele foi parado pelos policiais, ele entrou em pânico, tá? E o policial então começou a gritar com ele,
ele continuou em pânico e foi pegar, né, o celular, alguma coisa assim, e o policial atirou nele. E ele foi morto. E o policial agora foi formalmente indiciado por homicídio doloso. Ou seja, quando a pessoa sabe, tá, o que está fazendo. Sabe, entendeu? Então não ele não foi acusado de homicídio sem culpa, como acidente, não. Ele foi acusado de dolo, de intenção, tá? E pode pegar aí até 16 anos de prisão se for condenado. Então a gente passa para o terceiro e último bloco do Giro de Notícias. Mandem lá no Twitter do Xadrez Verbal, que aí eu repasso para ela. Então, os recados que forem legais. Fica aí. En aeropuerto sutilmente camuflada como estrella que no quiere, pero quiere hacerse ver. En tu mano el más moderno grito de la coctelera. Giro de Notícias. Notícia da segunda-feira passada, dia 14 de junho. Julgamento de Aung San Kyi começa em tribunal fechado em Mianmar. Ela está sendo acusada aí, né, Está sendo acusada, né, não importa. É corrupção, é fraude eleitoral, enfim, não importa. É um julgamento de fachada, é um julgamento autoritário, que não tem legitimidade nenhuma. Ela foi derrubada num golpe militar, por mais que a gente tenha passado aqui 3 anos criticando a postura dela no governo, o fato é que ela foi derrubada por um golpe, um julgamento de fachada, e que, né, o próprio fato do julgamento ser a portas fechadas, né, sem transmissão, sem nada, sem público, né, mostra isso que os caras sabem. E também em Mianmar, no dia 6 de junho, tivemos pelo menos 20 pessoas mortas na região do rio Ayeyaradi, tá? A pronúncia deve estar completamente errada, num choque entre manifestantes e forças de segurança. E hoje, né, ontem, né, dia 18 de junho, a sexta-feira, como se disse, a gente já está no sábado, né, a Assembleia Geral da ONU emitiu uma resolução condenando o golpe em Mianmar e pedindo para que os Estados-membros não vendam armas para Mianmar. Lembrando que, se foi aprovado na Assembleia Geral da ONU, não é vinculante, tá? Ou seja, não é obrigatório, é uma declaração, é um pedido, não é aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU. E, dentre as 36 nações que se abstiveram do voto, 2, né, explicam um pouco isso. China, que é a principal apoiadora dos militares de Mianmar, e a Rússia, tá? Então, temos essa notícia de hoje, mas que não vai mudar muito a cotação do dólar. Também no leste da Ásia, notícia da última terça-feira, dia 15 de junho. Relações entre a Coreia do Sul e o Japão azedam em meio a novos exercícios militares perto de ilhas disputadas. As ilhas, né, são as ilhas de Dokdo, que são rochedos, basicamente, e a gente já falou um pouco delas aqui quando a gente teve aquela cúpula entre o Moon Jae-in e o Kim Jong-un na Coreia do Norte, e o mapa da Coreia unificada mostrava essas ilhotas, esses rochedos. E que é interessante porque, assim, pra gente, que olha aqui do Brasil, né, você olha e fala, mano, os caras estão brigando por causa disso, né, porque são 2 rochedos, basicamente. Só que, primeiro, a gente lembra que tem a questão da zona exclusiva econômica marítima, e segundo, mostra como o buraco ali é muito mais embaixo, é uma questão de orgulho nacional, tanto que os mesmos rochedos têm nomenclaturas diferentes, para os coreanos é Dokdo, para o japonês é Takeshima, né? Então é uma questão de orgulho nacional. E aí, depois do G7, lembrando que quando a gente falou do G7, o Moon Jae-in e o Suga, ambos estavam no G7. E eles se encontrariam em paralelo. Só que esse encontro foi cancelado
porque a Coreia do Sul anunciou que realizaria esses exercícios militares perto dessas ilhas, que são controlados pela Coreia do Sul e reivindicados pelo Japão. E o motivo desse exercício militar, para vocês verem, é o fato de que o Japão, no material de campanha, de marketing das Olimpíadas, colocou as ilhas no seu mapa, né? Então, aí o Japão colocou nas ilhas no mapa, a Coreia do Sul anunciou esse exercício militar, e aí o Japão cancelou o encontro bilateral que ele teria com o Moon Jae-in. E nas Olimpíadas de Inverno, que foram sediadas na Coreia do Sul em 2018, teve a mesma polêmica em relação ao mapa, só que a pedido do Comitê Olímpico Internacional, a Coreia removeu as ilhas das artes. Então, o que o Japão está fazendo é pior do que reciprocidade. Pois é, porque estão fazendo o que antes reclamaram. Ainda na Coreia do Sul, um caso que está gerando protestos e mobilização de grupos LGBT é porque anteontem saiu a notícia de que, na verdade, vazou, porque foi uma decisão de um tribunal militar em março, porque 2 soldados, homens, eles tinham relações sexuais um com o outro. Tá? Não sei se eles tinham um relacionamento, enfim. Eles foram punidos por atos indecentes e violência sexual, tipo crime sexual. Não chega a ser algo como a acusação de sodomia, como a gente tinha, né, em algumas nomenclaturas mais antiquadas no mundo ocidental, mas eles foram condenados por atos indecentes e violência e receberam 6 meses de prisão suspenso, ou seja, sob condicional. Tá? Segundo os grupos de direitos LGBT, eles foram condenados por um artigo do Código Penal Militar, que é o artigo 92.6, que seria um artigo preconceituoso. Segundo o tribunal, eles, mesmo que você afirme que o ato tenha sido consensual, foi uma infração da disciplina militar, já que eles teriam tido relações de sexo oral em uma instalação militar. Então, os protestos que estão sendo convocados são por uma modernização desse Código Penal Militar. Por outro lado, as Forças Armadas falam que o problema não seria o ato em si, mas o fato deles terem realizado também numa instalação militar. Tá? Porém, o que os críticos falam, especialmente depois que teve um delator, né, um whistleblower, o ex-sargento Byung-Hae-So, de que existiria uma homofobia disseminada nas Forças Armadas sul-coreanas e que isso é muitas vezes utilizado como uma maneira de pressionar, de chantagear militares. Então, tem que fazer isso. Pô, mas como é que é? Se você não fizer o que eu estou falando, eu vou dizer que você estava, né, se pegando com outro soldado. Tá? Então, teve esse vazamento. Então, acaba sendo uma discussão mais profunda. E, repito, esse caso vazou essa semana, foi publicado essa semana, mas a sentença é de março. Já na Coreia do Norte, nós tivemos a declaração do governo do Kim Jong-un, pelo próprio Kim Jong-un, dizendo que o país está enfrentando uma situação tensa de abastecimento alimentar. E, por isso, o preço de alguns alimentos tem subido, tá? Por conta também da diminuição do comércio da Coreia do Norte, especialmente com a China, devido ao fechamento de fronteiras pela Covid-19 e as sanções internacionais contra a Coreia do Norte. Veja,
a gente sempre comenta isso. Em alguns assuntos, não existem fontes completamente confiáveis ou completamente, entre aspas, imparciais. A Coreia do Norte acaba sendo um desses assuntos, porque como a gente já explicou aqui várias vezes, e modéstia à parte, em relação a temas coreanos, a nossa cobertura é uma das melhores possíveis, pelo menos no idioma português. Quando se fala da Coreia do Norte, ou são informações que vêm do governo norte-coreano, ou seja, estão enviesadas para o governo, ou elas vêm de fontes de inteligência e dissidentes na Coreia do Sul, ou seja, estão enviesadas contra a Coreia do Norte, ou elas são desinformação deliberadamente plantada pelos serviços de inteligência de ambas as repúblicas coreanas e do Japão para pegar vazamentos, para pegar dissidentes, ou então para criar confusão mesmo. Então daí surgem aquelas notícias bizarras de, na Coreia do Norte todo mundo vai ter que usar o mesmo corte de cabelo. Ou então, a gente sempre brinca com isso, sempre tem um executado na Coreia do Norte que dá um ano ressuscitou. Porque o Kim Jong-un executou a tia com jacarés. É sempre uma execução mais bizarra do que a outra, né? Pois é, e dá um ano, tá lá a tia dele em público. Então, eu tô falando isso porque toda vez que a gente fala de assuntos coreanos, e não só a Coreia, outros assuntos também tem sempre que fazer esse disclaimer, tem que ter isso em mente. Nesse caso, é interessante notar que é uma declaração do próprio Kim Jong-un perante o Congresso Popular da Coreia do Norte. Tá? Então, é o próprio Kim Jong-un falando perante os representantes do Partido dos Trabalhadores da Coreia que, olha, a situação está complicada, porque estamos com pouco comércio, a fronteira está fechada, então o preço dos alimentos está subindo, então temos aí que dar um jeito, temos que melhorar. Então, não é, ao mesmo tempo, uma acusação sul-coreana de que está tendo uma fome disseminada na Coreia do Norte, e, por outro lado, é interessante pensar que, se o governo está falando disso numa assembleia que é televisionada pela TV estatal norte-coreana, é porque talvez a situação seja, possivelmente, o buraco seja mais embaixo. Então, fica aí sempre esse disclaimer que a gente sempre faz sobre Coreia, sobre uigures, sobre vários assuntos, tá? Que é muito difícil você ter informações completamente transparentes. Quando a gente fala de assuntos militares, tá? Então, quando alguém fala, os Estados Unidos têm um submarino capaz de fazer isso, isso e aquilo, gente, não é algo que é público, que é algo disponível, assim, lançamos um novo equipamento super secreto e cujas características estão aqui listadas no Orkut. Então, fica o alerta. Notícia de anteontem, quinta-feira, dia 17 de junho. Irã vai às urnas com perspectiva de volta de linha dura ao poder. Pois é, teremos eleições, Estamos tendo eleições nesse momento no Irã. E lembrando que, a gente comentou no programa passado, as candidaturas, elas têm que ser aprovadas pelo Conselho de Guardiões, que é uma instituição jurídica islâmica, e os principais nomes reformistas foram barrados, inclusive o próprio líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei, disse que alguns candidatos desclassificados possam ter sido vítimas de injustiças, não adianta falar isso agora, você impede o cara de concorrer à eleição e depois fala, putz, foi injusto, foi mal. Então, o Khamenei, então, assim, teremos basicamente apenas candidatos da linha dura ligada à Guarda Revolucionária ou religiosos, entre aspas, conservadores. Então não teremos uma eleição assim com muitas chances de resultados diferentes, e muito provavelmente o eleito será o Ebrahim
Raisi, que lidera as pesquisas, que é o chefe do judiciário, né, iraniano, e que é um jurista islâmico, né, um estudioso da jurisprudência muçulmana e tal. Então, muito provavelmente, e ele é um dos principais defensores, né, das penas capitais no Irã. Tá? Então, fica aí o aviso. E também em relação ao Irã, nós temos um dos principais navios, né, do Irã fazendo uma missão no Atlântico, e o Makran, né, pode provavelmente ter como destino a Venezuela. Tá? Segundo o almirante Habibullah Sayari, é a missão mais longeva e o maior desafio da Marinha iraniana até hoje. Então, assim, basicamente, né, possivelmente ligaram para a Venezuela, falaram, a gente pode abastecer aí, a tripulação descansar um pouco, tá, beleza. Então, vamos lá, vamos cruzar o Atlântico aqui pela primeira vez, né, emulando uma missão, e também especula-se que ele pode estar levando lanchas, né, de patrulha marítima, de ataque rápido, de fabricação iraniana, para a Venezuela. Abaixa o volume, porque lá vem Breaking News. Antônio Guterres é eleito para mais 5 anos como secretário-geral da ONU. O português, né, que está no cargo desde 2017, Antônio Guterres, né, que agora vai ter, né, a partir de 1º de janeiro, contar mais 5 anos dele no cargo. Lembrando que os secretários-gerais da ONU, normalmente eles são reeleitos, né? O único que não foi reeleito foi o Boutros Boutros-Ghali, porque ele peitou o governo Clinton, basicamente. E aí ele foi, né, tesourado pelo governo dos Estados Unidos. Então ele foi o único, né, secretário-geral das Nações Unidas que não serviu 2 mandatos. Também pode ser porque ele é o único secretário-geral das Nações Unidas que foi citado na série Friends, né? Pode ser por isso também, não sei. Mas quem sabe o episódio que eu estou falando, né? Então, do intérprete, né? do Double Date, enfim. Então tá aí, parabéns para o Antônio Guterres, vai continuar, né, um lusófono na Secretaria-Geral da ONU. E isso não muda nada pra gente, porque ele nunca vai dar uma entrevista para nós. Mas, né, de primeiro-ministro de Portugal para secretário-geral da ONU por 10 anos, é uma carreira razoável.